Seja bem-vindo ao podcast Sua Saúde Pode Mais, um espaço para você que busca informações de qualidade a respeito dos 5 pilares da saúde: físico, mental, espiritual, social e financeiro. Sempre recebemos profissionais da saúde, médicos e especialistas nas suas áreas para falar a respeito de como trazer informação de qualidade, mas acima de tudo, informações práticas que a gente possa utilizar no dia a dia e possa fazer a diferença, trazendo essa realidade para o nosso cotidiano. Hoje eu tenho o prazer de receber um médico residente em ortopedia, mas que migrou para nutrologia e para medicina do esporte. E agora está entrando também na ginecologia e na endocrinologia. A agenda dele é lotada, além de ser uma pessoa assim, muito bem apessoada, um pouco polêmico nas redes sociais, chama atenção como ele só. Estamos falando do Dr. Tiago Frix. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, gente. Obrigado. Eu estou aqui, eu sou a Manu Batista, sua host, e a minha co-host Lisa Albino vai te falar também a respeito do que a gente tem para conversar hoje a respeito de reposição hormonal, que é o assunto desse podcast. Então, você aí que está na fase dos 40 a mais, já fica ligado, já ativa o sininho das notificações se você está no YouTube. Se você está no Spotify, já entra no carro, já se concentra, que o assunto aqui hoje é do seu interesse, do meu interesse, do nosso interesse. Total. É o assunto do momento, reposição hormonal. Quero saber tudo, prós, contra, para que serve, o que a gente pode fazer a respeito. Seja bem-vinda, Liz. Obrigada, Manu, obrigada. É um prazer estar aqui com o Dr. Tiago também, a gente já trabalhou juntos. Tenho muita admiração por ele e é por isso que ele foi um dos convidados para estar aqui com a gente, né? Muito bom, muito bom. Gente, Tiago, além de médico, de agenda lotada, de mulheres querendo um horário para que você transforme a vida delas, você é um ser humano, pai de família, e eu queria que você trouxesse um pouco, apresentasse um pouco a sua medicina e o seu jeito de equilibrar trabalho e vida pessoal antes da gente entrar na reposição hormonal. Fala um pouco como é a sua rotina, quais são os seus valores, conta um pouco do Tiago, que pouca gente conhece, conta pra gente. Vamos lá, eu sou casado com a Gabriela, tenho 2 filhos, o Pedro Henrique e a Beatriz. O Pedro Henrique tem 6 anos, a Beatriz tem 2 anos e meio agora. Eu sou um pai que eu consigo hoje conviver bastante com meus filhos, coisa que eu não conseguia há um tempo atrás. Quando meu filho nasceu, eu tinha muito pouco contato, muito pouco tempo em casa, que eu trabalhava muito em hospitais. Hoje eu praticamente dedico todos os meus dias da semana ao meu consultório. Então eu consigo ter mais contato com os dois, eu acabo conseguindo buscar meus filhos na escola todos os dias. 2 dias da semana eu os levo para a aula. Isso é uma coisa que fez muita diferença e era algo que eu sempre tentei planejar para que pudesse acontecer. E graças a Deus eu consegui, né? Com o tempo, consegui um pouquinho tarde, que meu filho, eu peguei o primeiro ano ainda nessa briga, mas depois eu consegui. Não, mas ainda está pegando a infância Hoje dele. eu consigo separar um tempo para eu poder trabalhar, para eu poder fazer minha atividade física diária todos os dias, poder ter contato com meus filhos e, ao mesmo tempo, consigo manter um consultório hoje, graças a Deus, cheio, né? Que sempre foi meu sonho. E isso vem da transição da ortopedia para a nutrologia? Conta um pouco como que foi essa transição e por que você escolheu essa área? Então, eu sempre conto isso, né? Na faculdade eu estava perdido sem saber o que eu queria fazer. E todo médico ele vai buscar algo que você vai buscar algo que você una clínica a algum procedimento. Na ortopedia eu tinha isso, atendimento com procedimentos cirúrgicos. Foi aí que eu escolhi fazer a ortopedia. Então eu acabei morando em São Paulo por mais ou menos uns 6 anos, porque foi em São Paulo que eu conheci minha esposa, inclusive. Ela inclusive, foi minha paciente. Ah, é? Né? Sim. Então eu a conheci lá. Eu vim para Vitória, fiz a minha pós-graduação em São Paulo ainda, morando lá, em medicina esportiva e nutrologia. Voltei para Vitória e quando eu cheguei em Vitória eu praticamente só trabalhava com ortopedia. Então eu dava muito plantão, fazia consultório e tinha 3 dias na semana de cirurgias. Então eu acabava ficando em casa praticamente 2 ou 3 dias na semana. Então eu não conseguia ter muito contato e eu consegui migrar aos pouquinhos para o consultório de nutrologia e medicina esportiva, exatamente pelo contato que eu tinha dentro da ortopedia. Na ortopedia você tem os casos de trauma, de motoqueiros, de acidentes, mas só que você também tem muito paciente idoso e a grande maioria Osteoporose. delas são mulheres com osteoporose, a incidência é muito maior nas mulheres, exatamente por conta da menopausa.
E essas mulheres acabam tendo fraturas tão graves quanto um acidente de moto pelo simples fato de cair tropeçando num tapete de casa. E desde lá eu comecei a tentar entender como que eu poderia melhorar o tratamento de uma paciente dessa após um procedimento cirúrgico. Então, desde então, eu comecei a estudar reposição hormonal, reposição de vitamina D e algumas outras coisinhas que na época era muito difícil ainda para mim. E eu percebi que eu poderia ajudar um pouco mais para que aquelas mulheres não chegassem a esse ponto. Antes, né? Antes, a esse ponto de gravidade, para que elas pudessem ter 70, 80 anos, caíssem e não fraturassem um fêmur. Então, eu comecei a tratar essas mulheres após a cirurgia. Então, eu fazia um tratamento dentro da ortopedia já um pouco diferenciado do resto, que opera, passa anti-inflamatório, espera e reabilita. Eu comecei a tentar reabilitar de forma mais rápida, inclusive tentando iniciar uma reposição hormonal numa mulher que olhava para mim e falava, pô, o que você como ortopedista está me prescrevendo reposição hormonal aqui? Então, porque a reposição hormonal é extremamente importante para a recuperação da mulher, para aumento da massa muscular, para você ter uma estrutura óssea mais firme e futuramente, inclusive, a mulher poder cair novamente e não ter uma fratura semelhante. Foi isso que foi me levando cada vez mais a estudar mulheres, que a frequência de osteoporose na mulher é altíssima, muito maior do que dos homens, exatamente por conta da menopausa. Sim. E você vê, né? Isso é uma coisa que pouca gente fala. Que fala de menopausa, fala em calorão, ressecamento vaginal, falta de libido, e não se fala, né? É porque esses são os sintomas principais, né? Cardiovascular, que inclusive é o que mais mata mulheres. Perfeitamente. Né? Depois da menopausa. Não, falam muito, por exemplo, reposição hormonal e câncer de mama. A gente vai entrar nessa polêmica. Perfeito. Mas eu vi alguns estudos falando que a respeito do que a reposição hormonal traz de benefício na saúde cardiovascular, que é o que mais mata mulheres, é muito superior ao risco de um câncer de mama, é isso mesmo? Quando você trata uma mulher com terapia hormonal, você reduz em 48% a chance dessa mulher ter alguma doença cardiológica. Um AVC ou um infarto. 48%? 48%. Quando você trata a mulher com terapia hormonal, você reduz a chance de mortalidade por qualquer causa em 40%. Já parou para pensar na gravidade de você não tratar uma mulher na menopausa? E quando você fala sobre câncer de mama, que é o maior dilema que existe, muitas mulheres não tratam, elas seguem a vida porque o calorão vai passar, porque o ressecamento vaginal não é mais importante, porque ela já tem 50 e poucos. Por que isso seria importante para uma mulher de 50 e poucos anos? É o que você ouve de alguns médicos falando diretamente para os pacientes. Você tem uma incidência de câncer de mama normal numa mulher entre 50 e 59 anos de idade, normal, de 23 em cada 1.000 mulheres. Essa é a incidência normal de câncer de mama. Quando você faz a terapia hormonal com hormônios sintéticos, que não são os mais utilizados hoje, você aumenta a incidência disso para mais 4 casos. Então, você vai de 23 para 26, 27 casos. É um aumento muito pequeno, mas só que a gente não está falando da mesma terapia hormonal que se utiliza hoje, certo? Quando você tem um caso, pacientes obesas, essa incidência de 23 ela passa para 46 casos. Então, você dobra o risco da mulher ter câncer de mama. E muitas mulheres, elas não fazem a terapia hormonal. Com sintomas de não fazer a reposição, o que acontece? Indisposição, fraqueza. Essa mulher acaba ganhando gordura, ela não faz atividade física direito, acaba comendo, porque a ausência de estradiol aumenta a fome também. A saúde mental vai para o espaço, ela para de dormir, essa mulher para de fazer tudo que ela fazia. Ela começa a confundir os sintomas dela com uma depressão, com uma ansiedade, começa a tomar outros remédios, leva essa mulher à obesidade e, no final, ela aumenta o risco de câncer de mama em 2 vezes, indo de 23 para 46 casos em cada 1.000. Sim. Então, o risco de uma obesidade, por exemplo, é muito maior para o câncer de mama do que você fazer uma terapia hormonal com hormônios sintéticos, que não é o que é utilizado hoje na maioria das vezes, não que haja problema nisso. Algumas mulheres você vai ter que tratar com alguns hormônios sintéticos, principalmente os progestagênios, né? São as progestinas sintéticas. Vai depender se a mulher tem uma endometriose, uma adenomiose, um risco maior de sangramento. Mas só que a maioria das vezes você utiliza hormônios isomoleculares ou bioidênticos, como vocês preferirem chamar. E aí, dentro dos hormônios bioidênticos,
a gente tem ainda esse aumento de risco de câncer de mama ou Com a não? utilização dos hormônios bioidênticos, você não tem aumento do risco de câncer de mama. E por que existe tanta polêmica em cima disso? Vamos trazer a primeira tempo parou, polêmica o para tempo esse parou. podcast. Ai, vamos lá, tem muitas qual coisas é pra o gente falar. interesse econômico que existe nisso aí? Algum interesse tem? Mais porque uma desinformação quanto mesmo. mais informação a gente pega a respeito disso, e eu sou uma pessoa, não sou da área da saúde, mas fico estudando por interesse. Quanto mais eu estudo, eu vejo, mas espera aí, esse argumento cai. Sim. Por que ainda existe essa fama de reposição hormonal ser um mercado não tão indicado para todas as mulheres? Olha só, vamos lá. A gente pode começar isso com a formação médica, tá? Nos 6 anos da minha faculdade, eu nunca ouvi falar sobre terapia de reposição hormonal. Não, nem Tá? se fala de menopausa, Não né? se Acho que fala o que de menopausa estuda dentro na da medicina é faculdade. muito Pelo pequeno. menos até então, até 2010 não se falava. Hoje continua não se falando. O que a gente aprende é fora, né? A gente vai fazer cursos e aprende fora. Nem mesmo dentro da residência de ginecologia você tem algo falando sobre menopausa. É tudo muito curto e muito rápido. E o interesse dos ginecologistas também não é maior dentro da menopausa. Foi o que eu falei. Eles têm mais interesse em atender o paciente e realizar procedimentos cirúrgicos. Então, esse lado clínico acaba ficando para trás. Existe um estudo de 2013, que é um estudo americano, que ele mostra que é um estudo observacional. Ele pegou alunos, na verdade eram residentes de ginecologia, medicina da família e de clínica médica, que é quem deveria realmente saber sobre o assunto, né? Prevenção da menopausa, prevenção de doenças no futuro, aonde somente 6,8% dos médicos formados especialistas se diziam aptos a tratar uma mulher na menopausa. 6,8% dos médicos especialistas. Você tem noção do que é isso? Quase zero. E você chega dentro da ortopedia, por exemplo, que é uma especialidade cirúrgica, que você tem as fraturas com maior gravidade são de mulheres menopausadas, fora os acidentes de alta energia, e você não tem nada sobre a menopausa. Cardiologia também, né? Na que cardiologia, deveria estudar a fundo nada isso. sobre menopausa. E muitas vezes você vê cardiologistas que não tiveram essa informação e depois também eles não estudaram para isso, eles falando mal da terapia de reposição hormonal, como se a utilização de uma testosterona na mulher fosse o causador de um AVC ou de um infarto. Então, esse é o grande problema. É lógico que existe um histórico de estudos que vieram acontecendo, né? Como a gente tem um estudo bem conhecido, chamado WHI. Isso. A Liz deve conhecer. O WHI foi um estudo feito com 26 mil mulheres que não tinham útero, e, se eu não me engano, 17 mil mulheres com útero, onde se utilizou estrogênio isolado para quem não tinha útero, e a gente utilizou o estrogênio com medroxiprogesterona, que é um sintético da progesterona na época, sendo que o estrogênio utilizado também era um estrogênio derivado de urina de égua, certo? Isso. Então, também sintético, via oral. Né? Que não se utiliza Nem mais se hoje. usa mais. Tá? Vocês viram que ficou um papo aqui entre profissionais da saúde, eu fui menosprezada aqui, tá? Só para deixar esse parênteses. Porque Mas pra urina de contextualizar. égua é o quê, gente? É porque a urina das éguas tem o estrogênio, né? Então, e esse estrogênio foi retirado dali e utilizado para a reposição hormonal na mulher. Ele é bioidêntico ou ele é sintético? Não, é um produto sintético, ele foi feito em laboratório para isso. Ah, entendi. Então você utilizou, esse número gigantesco de mulheres, dá quase 43 mil mulheres. Eles tinham uma previsão de duração de tempo de 10 anos para esse estudo. Foi o maior estudo já feito hoje de reposição hormonal. Esse estudo ele foi interrompido 5,2 anos após o início, por conta de aumento dos casos de câncer de mama e de trombose e de infarto. Então, esse estudo ele entrou como um marco, porque logo após o fim desse estudo, em 2002, 80% das mulheres que faziam terapia de reposição hormonal, elas pararam de fazer terapia de reposição hormonal. Então, isso ficou como um histórico na época. Um histórico negativo. Negativo para terapia de reposição hormonal. Mas eu entendi, Mas não se isolou, tinha eles, o público, né, o N, que a gente chama, né, que era o número de mulheres participantes, tinha mulher obesa, não se viu o estilo de vida. Perfeito. Então, você tem alguns pontos que foram errados nesse trabalho. Você tinha 12% das mulheres eram fumantes,
36% das mulheres hipertensas e 33% obesas. Isso são fatores de risco para doença cardiovascular, certo? E para câncer de mama. Independente da reposição hormonal, ela já é uma mulher de risco. Além disso, somente 33% das mulheres elas estavam na faixa de idade entre 50 e 60 anos, que geralmente é onde você tem uma janela de oportunidade para início de tratamento, já que você considera a entrada na menopausa normal entre 45 e 55 anos. Você tinha, então, mulheres fora da faixa de tratamento, com fatores de riscos importantes. Você tinha a utilização de hormônios sintéticos, tanto o estradiol quanto a progesterona, medroxiprogesterona, que hoje não é utilizada mais nenhum dos dois. E você tinha também a via de administração desses medicamentos, que eram via oral. E a via oral, até hoje, mesmo que você falando de um estradiol bioidêntico, você tem um aumento da chance de trombose. Então, ou seja, não é recomendado via oral. Você pode recomendar em alguns casos. Você tem a indicação, mas só que você indica mais pelo... Vamos lá, para tornar isso mais fácil. Se eu tenho uma paciente que mora lá no interior, que ela não tem acesso a nada, é melhor essa mulher utilizar um estradiol via oral, junto com uma progestina ou uma progesterona, do que ela não usar nada. Então, para essa mulher, você vai tratar com isso. Isso é que eu escuto muito, assim, no universo do leigo, do paciente e da maioria das pessoas que estão nos ouvindo. Fazer terapia hormonal, independente da via, porque a via, eu aprendi que o implante é uma via. Perfeito. Né? Só uma via. É só uma via, gente. Implante não é diferente do gelzinho que você passa ou do comprimido que você toma. Eu descobri isso recentemente. Se você ainda não sabe, saiba também. O implante é simplesmente uma via que faz com que você não esqueça, que faz com que a dosagem seja contínua, retilínea, nas 24 horas do dia, é isso. Então, existe muito mito nesse assunto, e o objetivo aqui e eu tenho muitas dúvidas, eu quero trazer essas dúvidas, porque eu acho que é dúvida de muita gente. Porque esse estudo que vocês acabaram de relatar, e que foi super interessante trazer, mostra o quê? Que o estudo foi inadequado. Perfeito. E que ele está desatualizado. Isso para mim, já traz um alerta, né? Porque, assim, a saúde, ela evolui muito com o passar dos anos. Então, se basear em estudos antigos ou em formas antigas de cuidar da saúde, você está desperdiçando a oportunidade, a ciência, a tecnologia e tudo que está envolvido hoje dentro da medicina para proporcionar mais qualidade de vida e, principalmente, o idoso de antigamente não é o idoso de hoje. Perfeito. A expectativa de vida modificou muito, né? A expectativa de vida mudou e, assim, a mulher... Eu lembro de quando eu era adolescente... uma mulher de 50 anos, eu imaginava ela de cabelo branco, tia, fazendo bolo, meio gordinha, aquela vestido coisa de florzinha. Anos, já foi, né? Já tá ali. Hoje, se você vê, quem são as mulheres de 50 anos hoje? A mulher de 50 anos hoje, ela tá fazendo transição de carreira. Ela tá, às vezes, tá na melhor pra caramba, fase, com certeza. Né? Você vê uma... Sexualmente ativa. Exatamente. Eu não quero nem citar nomes aqui, porque esse povo não patrocina a gente. No dia que vocês patrocinarem, eu cito o nome de vocês todas gatas aqui. Mas, assim, existe muita gente bem aos 50 anos e que usam da tecnologia da medicina, e é isso que a gente quer trazer para o maior número de pessoas possível, tornar acessível, mas de uma forma muito clara, porque assim, reposição hormonal é indicada para quem, Tiago? Vamos começar a começar a desmistificar nesse sentido. A gente está falando de que faixa etária de mulher, de que sintomas, para quem está nos assistindo, em que momento você pensa a respeito disso, em que momento isso começa a ser uma vantagem ou um alerta na vida de uma mulher? Vamos lá, a reposição hormonal feminina ela é indicada para todas as mulheres que não tenham contraindicações absolutas. E as contraindicações absolutas, elas são muito menores do que se fala por aí, né? Você fala sobre, eu tive histórico de trombose, eu fiquei engessado e tive uma trombose e meu médico não deixou fazer.
você está negando uma terapia de reposição hormonal para a mulher que vai aumentar a chance de doença cardiovascular no futuro, vai aumentar a chance de ter osteoporose, de ter Alzheimer, de começar a ter alteração no relacionamento porque a libido foi embora. Essa mulher começa a tomar remédio para ansiedade, para depressão, porque ela para de dormir. Então, toda mulher hoje, ela tem indicação de tratamento hormonal, exceto que ela tenha, se ela tiver caso de câncer ativo de mama, endométrio e ovário. Existem algumas doenças muito específicas também de tumor, tá bom, no cérebro, que é algo muito específico e muito raro. A maioria das vezes você não encontra isso. Mas só que todas as mulheres hoje deveriam utilizar. Antes a gente tinha muito conceito de que só mulheres sintomáticas deveriam fazer a terapia hormonal. Mas só que com o tempo você percebeu que as mulheres que também não tinham sintomas também evoluem com maior risco de doença cardiovascular, de Alzheimer, de osteoporose. Então, hoje você indica para todas as mulheres. E essa questão do sintoma, eu acho que a gente precisa repensar e desmistificar isso. Porque quando a gente fala de sintoma de menopausa, as mulheres, a primeira coisa que vem na cabeça é... Eu tenho paciente que chega para mim assim, não, mas eu não tenho nada. Eu não tenho calorão, eu não tenho mas ressecamento. Mas tem dores articulares. Tem dor articular, a corda toda rígida. Uma paciente que tem névoa mental, que esse né? é um dos primeiros que aparece. Assim, você quer falar o nome desse objeto e não vem. E isso é muito comum. E aí você associa isso a um estresse, associa isso a tudo, ao envelhecimento, mas Exatamente. Não associa a menopausa. E aí você perde a oportunidade de fazer um tratamento adequado porque acha que não tem sintoma. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. A mulher começa a ter o início, né, mais precisamente assim, ela começa a dormir mal. Né? Esse também é um sintoma clássico. Ela começa a dormir mal, ela fala, deve ser por causa do estresse, por causa do trabalho. Daqui a pouco ela está esquecendo algumas coisas e ela acha que é porque ela está muito atarefada. Sim. E também ela começa, o relacionamento em casa começa a ficar ruim, a libido cai. Aí acha que é porque está muito tempo casada. Que está muito tempo casada, que o estresse ali está acontecendo. Daqui a pouco ela começa a ter sintomas um pouco mais graves, que começa a vir ressecamento vaginal. E essa mulher pode não vir, pode não ter calorão, não é uma regra. Sim. É comum, mas só que não é uma regra. E ela fica esperando aquele calorão vir. Pra e ela não se trata. Agir, né? Então vamos trazer assim, de uma forma bem didática, como e o qual é o indício, qual é o critério para você recomendar uma reposição hormonal feminina? Vamos Exame lá. clínico? A terapia de reposição hormonal feminina, ela não deve começar somente na menopausa. Como que você determina a menopausa? O diagnóstico de menopausa ele é clínico, tá? A menopausa ela é determinada a partir de 1 ano sem menstruação, desde que essa mulher não utilize nenhum tipo de hormônio, certo? Não tenha um DIU, não tenha nada. Caso ela tenha um DIU, você vai dar o diagnóstico através de exame laboratorial. Tá. Então, a partir do momento que ela entra na menopausa com 1 ano, essa mulher obrigatoriamente tem que fazer terapia de reposição hormonal. A escolha dela correta deveria ser, e a gente informa para que seja feito. Mas só que geralmente essa mulher começa a ter sintomas antes. E é o que a gente determina, antes, pode mesmo? chegar até 10 anos antes. Geralmente é o que a gente determina de perimenopausa ou, se preferirem, climatério. Então, a mulher começou a sentir sintomas, o momento de começar a tratar é nesse momento. Se o normal de uma menopausa é entre 45 e 55 anos de idade, e essa mulher começa a ter sintomas com 35, pode ser. Ela pode estar na perimenopausa. E você tem que tratar essa mulher. Qual é a vantagem de tratar antes? Porque, assim, o que a mulher vai pensar? Ela vai pensar assim, não, mas eu ainda não estou na menopausa. Qual é a vantagem que eu tenho de começar um tratamento agora que me coloca em risco devido a esses tabus que existem no mercado e essa medicina mais tradicionalista e baseada em estudos arcaicos e numa idosa que não existe mais, Perfeito. né? Vamos colocar todo esse cenário na mesa. Perfeito. Que ainda existe, né? E que é assim, eu entendo e eu até defendo, assim, eu atuo com médicos e eu gosto muito de defender os médicos, assim, que existe muito embasamento científico em tudo que eles fazem. E eu acho isso muito honroso, porque isso é o que faz a gente confiar no médico. Uhum. Toda a credibilidade e o embasamento pelos quais eles se norteiam. Só que Cazuza já falava que a unanimidade é burra, né? Você ficar cego dentro de um estudo arcaico, que a gente já trouxe aqui, um estudo arcaico. Perfeito. E com índices de pessoas com alto risco ou fora do padrão, ou seja, não confiável, perante uma realidade de uma mulher ativa
que precisa de uma qualidade de vida e que mostra que, através da reposição hormonal, consegue essa qualidade de vida. E aí eu vou ainda muito mais a fundo, falando como paciente. Eu, Manu, acredito que quando você tem qualidade de vida, quando você está se sentindo bem, quando você está em paz, quando você está em equilíbrio, eu ouso dizer que você se autocura. Que eu curo o meu organismo quando eu estou bem, quando eu estou em paz, quando eu estou dormindo bem, quando eu não estou irritada, quando eu estou em paz comigo mesmo, porque os meus hormônios estão em equilíbrio, vamos colocar assim. Eu ouso dizer que eu regenero e administro melhor o funcionamento do meu próprio corpo. Perfeito. E aí entra a questão. A maioria das mulheres, ela não sabe para onde se encaminhar, porque a gente tem uma corrente da nova medicina, que é uma medicina moderna, mas que ainda não existe tanta comprovação científica. Aí existe um old school de uma medicina tradicionalista, que tem uma comprovação científica, mas que a nova medicina já rebate com provas reais e atuais, que eu acho que atualização é a palavra-chave, mas trazendo para esse caminho do meio. Hoje, que faixa etária e qual é a vantagem de antecipar um tratamento quando a pessoa ainda não tem diagnóstico de menopausa ou não tem sintomas tão reais? Manu, você mesmo falou, qual a maior causa de morte em mulheres? Doença cardiovascular. Perfeito. Quanto antes você começa o tratamento, mais você reduz as chances de doença cardiovascular. Mas isso é baseado em exame laboratorial? Não, isso vai ser baseado em sintomas. Por isso que a perimenopausa é o grande desafio do médico hoje, até o médico que trabalha com isso como eu. Esse é o grande desafio. Porque você tem uma mulher, muitas vezes, com 39 anos de idade, que ela começa a ter alguns sintomas e você precisa tentar entender se aquilo ali pode estar relacionado ou não a uma menopausa. Ela pode realmente estar em depressão. Entende? E você pega o exame dessa mulher, que é aí que está o grande problema com a grande maioria dos médicos, que eles aprendem assim na faculdade, apesar de ser falado muito que o que vale é a clínica, as pessoas ainda os médicos tratam exames. E a mulher, toda vez que uma mulher entra na perimenopausa no meu consultório, ela fala, eu vim aqui porque eu fui em outro médico antes, que era o meu médico, e ele olhou os meus exames e falou que eu estou muito longe da menopausa ainda. Mas ele falou que está muito longe da menopausa por conta da idade dessa paciente e por causa dos exames. Não dá para você, através de exames, olhar e falar, você está muito próximo da menopausa ou está muito distante? E a gente não está se importando com isso, eu estou me importando com os sintomas dessa paciente. Se ela realmente tem sintomas, eu não quero saber qual é a idade dessa paciente. A idade pode me guiar, mas eu vou utilizar os sintomas e eu vou tratar os sintomas. Inclusive, o medicamento que você utiliza é exatamente para tratar o sintoma que ela tem. Muitas vezes uma mulher na perimenopausa, ela ainda está produzindo estradiol, ela ainda produz estrogênio. E você não precisa do estrogênio. Se você dá o estrogênio, às vezes você piora os sintomas dessa mulher. Porque essa mulher começou a sangrar muito. Ela tinha ciclos regulares, o ciclo encurtou, daqui a pouco esse ciclo começou a ficar afastado, ela está chegando muito próximo de uma menopausa, onde ela tem um afastamento mais de 2 meses sem menstruações, mas só que ela menstrua, e quando ela menstrua muito. E muitas vezes você dá um estrogênio para essa mulher, você pode agravar os sintomas dela, e às vezes você tem que entrar com uma progesterona, com uma testosterona, vai depender muito. Então, a perimenopausa é o maior desafio. Então, a mulher chega e fala, o meu médico falou que meus exames estão normais. Mas eu não me sinto normal. E eu trato mulheres, muitas vezes, sem exame. Eu já atendi mulher vindo dos Estados Unidos, em que ela marcou uma consulta e faltava 2 dias para ela ir embora. E ela tinha sintomas. E eu tratei através dos sintomas dessa mulher. Eu não precisei de exames. Eram? Quais são os mais sintomas comuns? Clássicos que a gente fala, que aí essa mulher procura a gente. São os calorões, aí os calorões, ela para de dormir à noite por conta dos calorões e por causa da ausência da progesterona também. 3 horas da manhã, que horário. Acorda 3 horas da suando. manhã, que é clássico. As mulheres, eu faço um vídeo e as mulheres me mandam, assim, como você sabe que é 3 horas da manhã? Porque é um clássico, a mulher acorda 3 horas da manhã. Parece que é uma queda de estrogênio. De estrogênio. Nesse horário, Tem a parte mística, né? Que acordei 3 horas da manhã que o Espírito Santo queria falar comigo, mas tem E essa mulher, ela não fisiológico. consegue muito mais, porque o estrogênio é responsável pelo controle, né, da temperatura feminina. Então, uma hora ela está com muito calor,
outra hora ela está com muito frio, e o calor da menopausa, da perimenopausa, ele é clássico, né? Como é um calor que sobe, e ela não consegue explicar. Ela fala, mas como assim? O ar-condicionado está em 16 graus. É desesperador. Então, é bem clássico. Quando você tem sintomas como esse, é fácil você dar o diagnóstico. Então, mas vamos tentar abranger mais mulheres e abranger essa precaução e esse não diagnóstico fácil. Calorões já está nítido, precisa de terapia. É clássico. Fora isso, quais são os outros sintomas? Insônia, 3 horas da manhã. São mais de 100 sintomas catalogados já. Zumbido, zumbido no ouvido. Isso é catalogado por quem? Só para eu ter... Pela ciência. São os estudos que mostram a incidência desses sintomas em mulheres que estão entrando na menopausa. Então, você vai ter dos mais diversos sintomas. A gente fala muito de ressecamento vaginal, que acontece. Mas ressecamento ocular, a pele fica mais ressecada. Então, a qualidade do cabelo se perde, das unhas, a pele também fica mais ressecada. Eu tenho paciente que chega para mim e fala assim, nossa, mas o meu olho tá coçando, coça muito à noite. Gente, veio uma coisa aqui na minha cabeça. Não é envelhecimento, é menopausa? É isso? Porque tudo assim, a pele fica mais seca. Ah, não, é que eu tô envelhecendo. Não, o cabelo fica mais ralo, é que eu tô envelhecendo. A senescência acontece. Você não vai ver uma senhora... É difícil até chamar de senhora, né? Porque eu tenho uma sogra de 60 e pouquinhos anos e parece que ela tem 40 e poucos anos. Minha mãe mesmo não parece que tem a idade que ela tem. Porque elas se tratam, elas fazem terapia hormonal. E você não vê uma mulher de 70 anos que não faz terapia de reposição hormonal, você não vê essa mulher com um cabelo bom, com a pele boa. Você não vê um corpo bonito mais dessa mulher. Por quê? A ausência do estrogênio também leva à modificação no formato do corpo da mulher. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela começa a acumular gordura no abdômen. Então, ela começa a ficar com uma barriga de homem, onde os androgênios, testosterona, está maior do que o estrogênio. Então, você começa a ter um corpo masculino onde você ganha barriga. E você perde quadril, perde cintura, você acaba ficando com um quadrilzinho assim, você vê aquela mulher com um quadril fino e com a barriga aumentada. Quando você está em um local onde as mulheres estão com roupa de banho, você vê facilmente. Essa mulher faz, essa mulher não faz, essa mulher faz. E você vê muito mais mulheres que não fazem. Sim. Por desinformação. Vamos falar de informação básica, porque assim... eu fico pensando, se eu, que trabalho com médicos, tenho essa informação há muito pouco tempo, eu fico imaginando tanto de pessoas que não têm a informação que eu tenho. Então, eu vou fazer uma pergunta muito básica para vocês. Para que serve estrogênio? Para que serve progesterona? E para que serve testosterona? Porque eu juro que durante muito tempo eu não entendia que reposição hormonal dizia respeito a esses 3 hormônios. Eu achava que era muito mais amplo do que isso, que tinha muito mais coisa envolvida. E a verdade é que são os 3. Toda reposição hormonal, ela se baseia nos 3. Perfeito. E o que cada um faz no corpo humano e o que a carência de cada um traz para o corpo humano? Vamos lá, vamos colocar que esses hormônios eles têm importância para todos os sistemas do corpo da mulher, tá bom? Não vai dar para falar exatamente, ele tem importância para o sistema nervoso central, para o sistema músculo-esquelético, ele tem importância para o sistema cardiovascular, para tudo. Todos os 3. Exatamente. Todos os 3, sendo que o mais importante sempre vai ser o estrogênio. A gente tem uma tendência, eu vejo muito, mulheres que chegam na perimenopausa ou na menopausa tratando só com testosterona, o médico achando que é a testosterona que vai resolver o problema da libido da mulher. E não é. É o estradiol. Quando a mulher entra na menopausa, os ovários param de funcionar. E o estradiol ele é produzido somente nos ovários. A progesterona também somente nos ovários. E a testosterona não. Apenas 25% da testosterona é produzida no ovário. O resto é via periférica e adrenal. Então, a mulher ainda produz testosterona. Por isso que quando você pega um exame de uma mulher que ela está na menopausa, você vê níveis indetectáveis de estrogênio, indetectáveis de progesterona, e ela pode ter níveis de testosterona de 25, 30 e poucos, 40 e poucos. E o tratamento dessa mulher nem sempre vai precisar da testosterona, tá? Existe um mito aí que tem que ter os 3, mas não. O mais importante sempre vai ser o estradiol. Exceto quando você já não pode mais fazer uma reposição hormonal nessa mulher, porque ela já fugiu dessa janela de oportunidade. Aí você pode usar uma testosterona, por exemplo, mas o estradiol não mais. Isso aí é até interessante saber, porque as mulheres, às vezes, elas me buscam
com 70 e poucos anos falando assim, o meu calorão ainda não passou, porque falaram para ela que ia passar. E ela fala, mas eu quero tratar. E ela perdeu a chance e aí já é tarde. Jura que existe isso? E você tem que fazer tratamentos alternativos para que essa mulher consiga amenizar um pouco os sintomas que ela está tendo. Mas o ressecamento vaginal e a atrofia vaginal com incontinência urinária que se desenvolve, é difícil você resolver. Você vai utilizar cremes vaginais, você consegue amenizar. Mas essa é a grande briga que eu tenho. Eu falo, não deixa passar, porque a mulher me procura e eu falo assim, eu não vou poder fazer o melhor que existe para você. Porque já passou o tempo. Porque já passou o tempo. E o tempo passa exatamente porque os riscos do tratamento, eles superam os benefícios, que é o que tem que ser avaliado para todo tratamento médico. Então, quando uma mulher ela ultrapassa 10 anos de janela, isso não é uma regra absoluta, tá? Mas, geralmente, quando ela ultrapassa os 10 anos, você já tem maior risco de doenças cardiovasculares caso você inicie uma terapia de reposição com estrogênio. É como se o seu corpo estivesse acostumado com a ausência e você desce ele de novo e aí a bomba do coração não aguenta mais, é isso? Existe uma especificidade para isso. A mulher que já está há mais de 10 anos sem tratamento com estrogênio, ela tem 0 de estrogênio, ela tem todos os sintomas, alguns podem até passar, mas só que a ausência do estrogênio deixa os vasos dessa mulher rígidos. O estrogênio é importante para controle da pressão arterial. Então, ele é responsável pelo controle e saúde do endotélio dentro do vaso. Quando essa mulher já está há 10 anos sem exposição ao estrogênio, esse vaso tende a ficar rígido. Muito rígido. E essa mulher aumenta a pressão arterial, piora o colesterol. Você tem redução da HDL, aumento de LDL e de triglicerídeo numa mulher que não faz reposição hormonal. Mesmo que ela se alimente bem e faça atividade física. Então, você tem uma rigidez de artéria. Quando você fica 10 anos sem, você tem muita chance dessa rigidez nessa artéria já ter uma placa formada. E quando você dá o estrogênio para essa mulher, você devolve vida ao endotélio e ao vaso e ele começa a se movimentar novamente para controlar a pressão arterial e por aí vai. E essa placa ela pode se soltar levando a um AVC ou a um infarto. Então você já perde a sua... Você saiu da janela de oportunidade. Isso não é uma regra absoluta, porque existem mulheres que ultrapassam os 10 anos, mas são extremamente saudáveis. É difícil, porque uma mulher na menopausa, ela já não consegue mais fazer a atividade física que precisa, ela já começa a comer pior, e as coisas andam sempre juntas, né, Liz? Atividade física, alimentação, qualidade do sono e por aí vai. Nessa mulher, geralmente está tudo alterado, mas algumas mulheres, que são poucas, né, 20% das mulheres, elas acabam não tendo nenhum sintoma, então elas continuam levando a vida. Elas simplesmente param de menstruar. Elas falam assim, eu entrei na menopausa e nem me toquei, porque não tem sintomas. Mas algumas mulheres que são muito saudáveis, ultrapassam os 10 anos, você tem que ter uma avaliação um pouco mais específica dos riscos para essa mulher e você pode começar o tratamento para ela. São casos raros, mas existem. Eu tenho muitas pacientes que 12, 15 anos depois, extremamente saudáveis, você investiga com alguns exames específicos para isso. Você tem que avaliar a coronária, como é que está, você tem que fazer score de cálcio através de uma tomografia de tórax. Se está tudo ok, você pode iniciar uma terapia de reposição, porque vai ter mais benefícios do que riscos para essa paciente. É tudo custo-benefício, né, Thiago? Tudo custo-benefício. E você vê sempre. Como o estilo de vida até nisso impacta, né? Sem então, dúvida. às vezes, uma mulher te procura lá com 35, 30 anos e aí você trazer uma qualidade de vida para essa mulher com um estilo de vida, uma Sem mudança de estilo de vida, você está preparando ela para uma menopausa mais dúvida. Saudável, né? Vai ter que fazer reposição? Vai, mas existe melhor. Existe algo que a gente fala muito. A terapia de reposição hormonal, ela não supera os benefícios de uma vida saudável. Legal. Tá? Ela não supera. Cadê a o mulher pra gente apertar? a mulher que sempre teve hábitos de vida saudáveis, ela vai ter mais benefícios no futuro do que uma mulher que não tem hábitos de vida saudáveis e faz terapia de reposição hormonal. Mas quando você consegue associar as duas coisas, é o mundo perfeito. aí você entrega qualidade de vida e longevidade para essa paciente. Aqui uma dúvida. Uma mulher que usa DIU, por exemplo, né? A gente não consegue ver ali por exames, por ausência da menstruação, enfim. Essa mulher, não seria interessante que ela tirasse o DIU lá por 35 anos para ter esse autoconhecimento do fluxo? Não seria mais interessante? Então, eu não acho mais interessante não. E geralmente não é mais interessante, porque o DIU, ele faz parte do tratamento da menopausa. Ah, é? Ele ajuda em que sentido? Vamos lá.
A principal complicação de uma mulher na menopausa que inicia o tratamento hormonal é o sangramento. E o que leva a maioria das mulheres a desistir da terapia hormonal é ela continuar sangrando. Existem estratégias. Explica, não entendi. Por que o sangramento é o... Quando você devolve o estradiol para ela, que ela tinha parado de produzir, você vai ter um espessamento endometrial e esse endométrio pode sangrar. A mulher volta. Geralmente as mulheres falam, a única coisa boa da menopausa foi eu ter parado de menstruar. E agora eu comecei a tratar e eu voltei a sangrar. Mas depende também das batalhas que você quer ter na sua vida, né? Toda vez que eu menstruo, eu falo assim, gente, isso daqui significa que ainda está tudo ativo, tudo maravilhoso. Depende de como você significa. Então, mas nem sempre... isso acontece. É uma complicação comum e é de manejo. Você consegue manejar esse sangramento para que ele pare, mas algumas vezes isso pode demorar um pouco. E algumas vezes você precisa de um DIU de Mirena para evitar o sangramento dessa mulher. Algumas mulheres que têm histórico de adenomiose, endometriose, mioma, elas têm que colocar um DIU, muitas vezes, para você conseguir dar o estradiol. E o DIU nada mais é do que uma progesterona sintética, o levonorgestrel, intrauterino. Então você evita o sangramento. Exatamente, que vai embora. Apesar de que ele não gera o benefício da progesterona bioidêntica, né? Principalmente no sistema nervoso central, de relaxamento, melhor da qualidade de sono. Mas só que ele controla o sangramento, que é uma complicação comum e que leva mulheres a desistirem. Você está vendo como eu sou minoria nesse podcast? Progesterona serve para trazer sono de qualidade, doutor? Também. Então, e atua também em todos os sistemas do corpo. Então, assim, o primeiro que cai, Liz, é progesterona. Vamos lá, vamos para o lado didático de quem não é da área da saúde. O primeiro hormônio que cai na vida da mulher é progesterona e isso interfere diretamente no sono. Também. Geralmente, sim. Outras coisas. E na calma também? Na irritabilidade? Irritabilidade, sim, que é um sintoma comum que a gente não falou. Porque dá vontade de matar um, né? Que eu sempre falo. Eu acho que eu tenho progesterona desde sempre. Entrou com a progesterona para mim por conta disso. Eu não me reconhecia mais. Que é o caso do ausência de útero, certo? Sim. Quando você não tem útero, era muito utilizado. Mulheres sem útero não utilizam a progesterona, mas nem sempre é assim. Porque a progesterona não tem uma ação somente ali no útero. Ela tem outras ações. E uma delas é relaxamento. Né? E o mais importante, a progesterona ou ela tem que ser feita via oral, ou você usa progestinas. O DIU, por exemplo, é uma delas. Sim. A gestrinona, por exemplo, é uma progestina, que você pode utilizar em mulheres que têm histórico de endometriose, adenomiose, mioma. A gestrinona é uma espécie de progesterona? A progesterona é uma progestina. A progestina é uma progesterona sintética. Ela é utilizada em casos onde você não consegue controlar um sangramento de uma mulher com uma progesterona, porque ela é muito fraca. Então, se você tem uma mulher com mioma uterino ou com adenomiose ou endometriose, ela tem uma tendência a sangrar demais. Ela sempre sangrou muito na vida. E, às vezes, ela nunca teve tratamento adequado. Quando essa mulher entra na menopausa, ela para de sangrar, ela fala, opa, que bom, resolvi minha endometriose. Mas só que ela começa a ter calor, ela começa a ter todos os outros sintomas da menopausa. Você vai lá e entra com estrogênio para resolver o problema dela. Mas quando você entra com estrogênio, ela começa a sangrar novamente. E você entra com a progesterona e o potencial de bloqueio menstrual da progesterona ele é baixo. Aí entram as progesteronas sintéticas, que aí vai entrar o levonorgestrel, o etonorgestrel, o gestodeno, desogestrel, gestrinona e por aí vai. Aí você tem que adequar cada progestina dessa melhor para cada paciente. Ou seja, cada caso é caso. É comum as mulheres virem me perguntar, Tiago, me fala o que eu faço aí. Não dá. Eu atendo 10 mulheres no dia e eu faço 8 tratamentos diferenciados. Sim. Você tem o que a gente chama de terapia de reposição hormonal a perfeita, que não é perfeita, vamos lá. Ideal. Mas ela é ideal para a maioria. Mas só que é difícil você fazer... Eu não consigo, num dia de consultório, fazer sempre a mesma para todo mundo. Sim. Mas só que você tem uma base ali para fazer. Você tem uma base para te nortear. E isso aí é até interessante falar, que geralmente a via de estradiol periférica, que você faz ou por via de implantes ou por via tópica, com a progesterona via oral. Essa é a terapia de reposição hormonal clássica que você faz e vai servir para a maioria. Mas só que uma vai sangrar, a outra não vai sangrar, a outra vai precisar de um estrogênio um pouco mais alto, a outra passa o estradiol na pele e não sente diferença nenhuma e você precisa aumentar a dose. E se você aumenta a dose 3 vezes, você precisa mudar de via e você tem que ir para implante subcutâneo. Querida. E por aí vai. Que todo mundo sabe aqui que eu entrei na menopausa com 39 anos, então
E eu, de todos os sintomas, eu acho que eu tive todos. E no dia que eu fiz a cirurgia, na mesma noite eu comecei com calorão. Na mesma noite. E é um calorão, assim, que eu acho que os homens nunca vão saber o que é, porque é desesperador, é algo que vem de dentro, que desperta na madrugada. Então, assim, é um calor diferente. Não é um calor, tô com calor. É um calor muito ruim. Então, tentei a via tópica, não resolveu, meu sono péssimo, irritada, não tinha vontade de nada, assim, uma apatia, que eu acho que também é um sintoma, né? Uma apatia, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de estudar. E aí, quando a gente fez o implante, foi como se tirasse com a mão. Se eu não me engano, o tratamento da Alice iniciou tópico, depois você passou para o adesivo. Foi. Não foi? Isso. Você usava o System. Isso. Não era o System Conte, o System. System normal. Porque não tem por que mesmo utilizar, né? Uma progestina, no seu caso. E eu falei com você desde o início, né? Eu falei, não está resolvendo muito bem? Coloca o implante que eu tenho certeza absoluta que vai melhorar. Porque ela é a nossa última alternativa. Vamos lá, existe contraindicação para o implante? A mesma contraindicação da terapia de reposição hormonal clássica. Entendi. É só uma via mesmo, né? Você pode ter... É impressionante como tem mito em cima dessa palavra. É só uma via, porque eu acho que esse mito todo em relação aos implantes é devido ao termo chip da beleza, que veio depois, né, como chip da beleza. O chip da beleza, que é a gestrinona, que muitas vezes esse termo ele é falado por médicos. E às vezes eu coloco um estradiol numa paciente e dou progesterona via oral e ela fala pro médico dela lá, o ginecologista ou alguém que está lá atrás, ela fala assim, eu coloquei o chip. Aí ele fala, não, você colocou o chip da beleza, não era para... O chip da beleza, nome dado chip da beleza, foi dado por Hebe Camargo. Que num programa de televisão foram perguntar como ela estava tão bem, foi meu chip da beleza. E na época ela tinha gestrinona, mas a gestrinona era uma progestina, se eu não me engano, para tratar a menopausa dela, em associação. E na época foi feito com o Elzimar Coutinho, quem foi que trouxe os implantes de gestrinona aqui para o Brasil, que começou a utilizar. E ela falou numa brincadeira. E isso ficou como chip da beleza. E logicamente começou a ser utilizado de forma muito errada por muitos médicos, com finalidade estética. E aí é que eu quero entrar então nesse assunto. Pelo pouco que eu aprendi aqui com vocês, a gestrinona, ela é um hormônio sintético. Perfeito. Específico para tratar mulheres que têm adenomiose, endometriose, muito fluxo menstrual, ele é perfeito para isso. Perfeito. Mas ele tem efeitos colaterais benéficos para a beleza da mulher, é isso? Perfeito. Para TDPM também, né? Para TDPM, ela é muito utilizado e você vê benefícios para algumas mulheres com lipedema também. Você utiliza a gestrinona e tem uma melhora muito grande. Para quem não sabe, é uma tensão pré-menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que você tem sintomas de TPM mais exacerbados, que duram geralmente mais de 5 a 7 dias e atrapalha a qualidade de vida da mulher. E essa mulher começa a tomar remédios mesmo para depressão e ansiedade, para tentar tratar isso. E é uma doença, mas só que é uma doença pouco reconhecida, mas só que de muito fácil diagnóstico. É uma mulher que, quando está chegando próximo da menstruação, ela fica de TPM durante 7 dias, ela não consegue ir trabalhar, ela fica chorando o tempo todo, ela atrapalha a qualidade de vida dessa mulher. E você pode utilizar, por exemplo, a gestrinona, é um ótimo tratamento para ter TPM, né? Melhor. E tem gente utilizando para fins estéticos, é isso? Sem dúvida nenhuma. E quais são os benefícios do fim estético, assim? A gestrinona é uma progestina com características androgênicas. Isso significa que ela leva aumento de massa muscular. Mas, por exemplo, para uma mulher como eu malho com uma frequência, tenho o meu índice de massa corporal em dia, eu poderia utilizar, eu teria benefício dessa gestrinona? Por exemplo, eu tenho adenomiose. Você tem adenomiose tratada com sangramento, com algum sintoma que te incomode? Recém-diagnosticado. Tem 1 ano que eu tenho adenomiose e, assim, algumas cólicas ruins. Aí eu tive uma queda de ferro, muito fluxo. Sangramento, fluxo muito intenso? Pode ser uma opção.
Mas, assim, digamos, para aquela mulher que não tem uma adenomiose, ela pode usar uma gestrinona com fins estéticos? Indicação de utilização de gestrinona. Doenças, patologias estrogênio dependentes. Você vai ter um guarda-chuva onde você vai ter essas doenças embaixo. Endometriose, adenomiose, TDPM, adenomiose, né? Falei adenomiose. Lipedema. Lipedema também. Aumento de fluxo menstrual muito excessivo, que atrapalha a qualidade de vida da mulher. E ponto. Se essa mulher tiver isso, ela tem indicação para a utilização de gestrinona. E se vem uma paciente no seu consultório que não tem isso e que pede, você não coloca? Não. E tem gente que coloca? Tem mais gente que coloca do que gente que não coloca. E eu imagino esse é o grande muita problema. Gente que te critica fica imaginando, ele põe... Que eu coloco. A grande maioria das mulheres que colocam implante, que aí eu vai chamar de chip da beleza, tá bom? Que colocam implantes de gestrinona somente com a finalidade estética, elas vão depois ao meu consultório falando assim, Thiago, eu vim aqui, mas eu não quero pôr implante de gestrinona. Aí eu pergunto, mas por que você não quer? Por que você colocou? Eu coloquei para ter resultado na academia. Eu falei, e nem se você quisesse, você vai sair daqui com implante de gestrinona, porque você não tem indicação. Por quê? Porque essa mulher fez, ela não viu benefício na medicação. Porque o grande benefício da medicação é interromper os sintomas das doenças estrogênio dependentes. Essa mulher tem DPM, ela sofre 15 dias do mês. E quando você põe um implante de gestrinona nela, ela para com esse sofrimento. Pode dar espinha, pode cair cabelo, pode dar hipertrofia de clitóris e pode aumentar e engrossar a voz. Essa mulher não está ligando para isso. Agora, quando você põe numa mulher que não tem nada, ela começa a ter espinha, o cabelo dela começa a cair e ela começa a notar que a voz dela está engrossando. E geralmente, quando você põe para estética, o que o médico faz? Ele põe em dose alta. Os efeitos colaterais são totalmente dependentes da dose que você utiliza. Então, geralmente, essa paciente vê todos esses... Consulta aqui, olha só. Eu tenho a minha adenomiose, que ela, assim, é recém-diagnosticada, mas ela não me incomoda ao ponto de eu ter esses riscos colaterais. Então, eu posso optar por não colocar. Não colocar. Sem dúvida. Talvez seja a melhor opção para você. Gente, eu ficaria horas e horas conversando com esse homem aqui. Vamos fazer o número 2 com ele ano que vem, Liz? Óbvio. Tem muito, 2026, tem muito assunto, né, coloca aqui nos comentários quem quer Dr. Thiago Fricks aqui de novo com a gente. Esse é o tempo da consulta, que a gente fica lá conversando e às vezes eu não consigo nem fazer a prescrição de nada, até explicar tudo isso. Porque eu imagino que seja um diagnóstico muito profundo, né? Eu acho que o diagnóstico, da minha parte, ele é relativamente fácil por trabalhar muito com isso e estudar muito só isso. Mas o principal é a paciente ser esclarecida sobre tudo isso. E muitas vezes você tem consultas muito rápidas, de 15, 20 minutos. Eu não consigo nem imaginar eu atender uma paciente em 15 minutos e passar um tratamento para ela que ela não vai saber se ela pode sangrar, se pode dar espinha, se pode cair cabelo. Muitas dúvidas, eu tenho que explicar os benefícios, os malefícios. Todo tratamento tem malefício e benefício. Quebrar todo os paradigmas, todos os tabus. Exatamente. É verdade. Não é e fácil. fora que, assim, vamos trazer para a realidade. As mulheres são diferentes umas das outras, tá? Eu falo que moram diversas mulheres aqui dentro de mim. A mulher profissional é diferente da pessoal, que é diferente da mãe, que é diferente da que vai na academia. E conseguir equilibrar todas essas mulheres dentro de um tratamento. Sim. E ao mesmo tempo, a mulher entender e se autoconhecer, que eu acho que é um desafio. Porque como a gente tem ciclos menstruais, ciclos hormonais, ciclos profissionais, e aí envolve desde a menstruação até a maternidade, até o climatério, tanta mudança que ocorre na vida da mulher que muitas vezes ela não sabe em que conta ela coloca aqueles desafios que ela está sentindo. Então, o diagnóstico de climatério, de pré-menopausa ou de necessidade de reposição hormonal é uma coisa que faz parte da dúvida, eu acho que dessa geração inteira de mulheres. Sim, sem dúvida. Tomara que a gente possa esclarecer e trazer mais conhecimento para mais e mais mulheres, para que as próximas gerações tenham mais consciência a respeito disso, menos tabu e mais autocuidado. Por exemplo, hoje eu saí desse podcast entendendo que mesmo eu com adenomiose, eu não tenho indicação
assim, teórica, tá? Talvez não tenha indicação para utilização de gestrinona. Eu sei que eu não passei por uma consulta, mas já me deu um norte no sentido de não é porque eu tenho adenomiose que eu tenho que tratar com gestrinona. Obrigação. Perfeito. E quais são os malefícios, e aí eu consigo, com isso, analisar o meu custo-benefício do que eu quero para minha vida. Quem escolhe no final o tratamento é o paciente. E eu posso optar, por exemplo, por ter um estilo de vida de malhar loucamente, de cortar açúcar da minha vida e de evitar um hormônio sintético, que me traz esses malefícios aí que eu não gosto de pensar isso em mim, não. Já pensou? Nem sempre, né? É isso aí, risco-benefício. A gente não pode colocar o hormônio sintético como um vilão, porque muitas vezes o benefício dele é muito melhor, muito maior do que o risco que ele está te colocando. Exemplo, por exemplo, a gestrinona. A gestrinona, ela tem o risco de espinha, de cair o cabelo e por aí vai. Mas para olhar os benefícios na sua situação. Então, é uma avaliação onde o médico expõe e a paciente escolhe. Exato. Eu sempre coloco 2 ou 3 tratamentos e falo assim, na minha opinião, é isso, mas vale a pena para você correr esse risco aqui? Mesmo que seja um risco estético. Para uma mulher cair cabelo, é pior do que muita coisa. Exato. E eu acho que a clareza de informação do paciente poder ter clareza de quais são os riscos e os benefícios e poder escolher, isso que a gente quer. Exatamente. Né? E é isso que uma medicina informativa como essa que você traz, ela é muito honrosa, porque traz a realidade para uma mulher. Porque eu acho que essa medicina moderna da nutrologia, em que é uma área nova da medicina, é uma área e que tem uma alta demanda, não é à toa, é à toa. Eu sempre brinco com as outras especialidades que eu atendo dentro da minha empresa, eu falo assim, não menospreze onde a demanda está. Se existe demanda, se existe paciente, se existe volume, é porque alguma coisa de bom está acontecendo ali. Perfeito. E, por exemplo, o diagnóstico, o preciosismo na análise dos exames, mas, acima de tudo, essa volta desse médico que escuta, que analisa sintomas, que não se restringe a uma especialidade, a um diagnóstico conciso daquela área ou daquele sintoma específico, ou não delega você, né? Teve uma vez que eu fui num cardiologista que eu falei que eu estava com um aperto no coração e que eu estava numa faixa etária já de climatério. Ele falou, não, a parte ginecológica eu vou te indicar para outra pessoa, vamos falar sobre outra coisa. Ele nem me ouviu. Sim. Entende? Assim, ele poderia muito bem assim, trazer inúmeras informações ali para mim, ou no mínimo acolhimento. E esse médico hoje, eu acho que aonde a nutrologia cresce, e você tem crescido muito, nesse olhar empático, nessa escutativa e nesse interesse em resolver. Né? Interesse em não delegar, interesse em estudar para trazer para você a solução, ou no mínimo uma orientação e com clareza para o paciente. Porque se a mulher é multifacetada, como a gente sabe que a gente precisa de um médico multifacetado também. A gente precisa de um médico que precisa a gente entender tudo. Né? E o que a gente não entende, que eu costumo falar assim, o seu médico falou isso para você, mas de onde ele tirou isso? Porque isso não faz nenhum sentido, porque eu sei sobre esse assunto. O seu médico não sabe. Ele falou que não. Foi o que aconteceu essa semana. Eu atendi uma mulher que eu estou fazendo terapia de reposição hormonal nela com estradiol, progesterona via oral e testosterona. E ele falou assim, não, isso aí aumenta o chance de câncer de mama. Aí ele tirou tudo dela e deu tibolona. Jesus. Eu falei... Aí ela foi lá em mim e falou assim, Thiago, ele me colocou tanto medo. Eu falei, olha só... acredita em mim, confia em mim. Você vai ter que ficar aqui. Se você quiser usar tibolona, você pode ir para tibolona e confiar no seu médico. Tibolona, gente? Tibolona é uma progesterona também sintética. Antes a gente só tinha ela como medicação para tratamento, para terapia de reposição hormonal. E ela tem ação estrogênica, progestagênica e também androgênica. Então ela funciona meio que para tudo. Via oral, mas só que ela não é a medicação a melhor nem de longe para isso. Eu costumo falar, só é melhor fazer tibolona do que não fazer nada. Entendi. Ele tirou um tratamento que hoje é considerado padrão ouro para um tratamento de uma mulher na menopausa e prescreveu tibolona para ela. Sim. E ela fez essa troca e ela voltou em mim, porque, logicamente, não funcionou e ela ficou se sentindo mal. E ele colocou tanto medo nela, tanto medo que ela ia ter câncer de mama, porque ela estava colocando um chip
que é o estrogênio, que só deixou de passar na pele para colocar dentro. Exato, gente. Entendeu? Eu volto a repetir, chip da beleza ou implante hormonal é só a via, é só a forma como você aplica. Eu acho que vale a pena a gente falar que chip da beleza não existe. Não existe. Isso não existe. Não existe. Esse termo não deveria ter existido. Tira do vocabulário. Se ele não existisse, talvez seria melhor hoje. Para a medicina ele não existia. Sim. Exato, exato. Hoje se fala muito em mulher 40 mais, né? Tem um monte de gente falando em mulher 40 mais. Você acha que fiz 40, é um momento de te procurar? É um momento de começar a olhar para isso? Porque a gente sabe que tem a menopausa precoce, mas é um caso mais específico, né? Liz, eu atendo muita mulher na menopausa e perimenopausa, mas só que eu também atendo muitas mulheres que estão querendo mais qualidade de vida. Mulher com 20, 22 anos, que estão com sobrepeso ou obesidade querendo emagrecer. Então, o ideal é quando a pessoa começa a ter a qualidade de vida dela realmente afetada, ela percebe que aquilo ali está alterando muito e ela busca tratamento para tentar dormir melhor, para comer melhor, para tentar ter mais qualidade de vida, né? Quando a gente é jovem, a gente não imagina que vai chegar, né? A gente acha que é algo que está muito longe. E é lógico, quanto melhor forem os seus hábitos de vida, melhor vai ser o seu processo de envelhecimento, né? Isso não existe dúvida nenhuma em relação a isso. Então, minha filha, mulher já procura. Não importa a idade. E homens também, né? Essa é verdade. Homens também, Não, a verdade é que o equilíbrio, seja ele hormonal, ou seja na vida, através de rede de apoio ou de um médico empático na sua frente, equilíbrio de uma forma geral é o que nos mantém saudáveis, né? Sim. E esse podcast, o objetivo dele é trazer informação para que a gente possa fazer as nossas escolhas da forma mais clara possível, que a gente tenha o protagonismo de escolher, eu prefiro isso do que aquilo, tendo a ciência por trás e um médico que nos apoie com clareza. E a gente falou isso no podcast do mês passado. Se isso faz bem para você, tudo bem. Né? Escolha as suas batalhas e escolha as suas alegrias. Thiago, eu quero envelhecer bem. Perfeito. Eu quero envelhecer na minha melhor versão. Eu acho que hoje eu sou melhor do que a Manu de 20 anos. Mas, assim, eu não quero a todo custo. Entende? Sim, lógico. Então, se alguém me olhar e me rotular, vai falar assim, não, a Manu é a cara desse hormônio, é a cara disso, a cara daquilo. E é isso que eu acho que é o belo da empatia e da rede de apoio, e volto a repetir, da divisão de informação. De você poder conhecer a fundo as pessoas e saber o que é melhor para elas, na individualidade delas. Né? Assim como a Liz trouxe, mudando um pouco de assunto, trouxe para mim que você hoje administra a sua rotina de trabalho para que você consiga ter tempo com seus filhos de manhã, e que você posta isso nos seus stories, e eu faço isso na minha vida. Hoje, por exemplo, eu escolho as minhas batalhas, escolho os meus negócios para que eu consiga ter tempo de qualidade para o meu exercício físico, para a minha saúde mental com os meus filhos, para a minha saúde espiritual. E eu quero saber de você, assim, o que você faz para manter a sua saúde em dia, a sua saúde equilibrada. O Thiago, fora médico, o que você usa da sua ciência, da sua sabedoria em todos os níveis de saúde que a gente já citou aqui dos pilares? Quais são os segredos de Thiago para ser esse médico de agenda lotada, de dar atenção a filho, ao mesmo tempo do shape em dia, de ser polêmico nas redes sociais? Como você se blinda espiritualmente? O que você faz? Conta pra gente. O principal, acho que eu faço o básico, né? A maioria não faz. Eu não consigo fazer uma das coisas, o básico, que é o sono de boa qualidade. Ah, não? Eu não consigo, porque eu acabo dormindo muito pouco. Mas eu tento fazer uma alimentação muito bem regrada. E eu faço atividade física todos os dias. Coisas que eu não fazia antes, por exemplo, como atividade aeróbica. Hoje eu penso muito mais no meu coração, no futuro, do que eu pensava antes, que eu só queria ir para academia. Hoje eu faço musculação associada à atividade aeróbica todos os dias. Eu não durmo muito bem, mas eu tento dormir sempre muito bem, mas tem um aspecto também de crianças novas em casa, que daqui a pouco talvez melhore, certo? Eu gosto muito de estudar isso com que eu trabalho. Então, eu estou indo para curso o tempo todo, isso me deixa... Cada vez que eu vou aprender alguma coisa a mais, eu vejo, meu Deus, como é que eu não sabia isso fazendo o que eu faço?
entende? Então, eu paro para ler sempre um pouco, eu tenho livros novos, eu estou lendo sempre um pouco mais, eu estou lendo sobre o uso de esteroides anabolizantes na prática clínica, algo que é muito mal visto pela maioria dos médicos, mas só que você tem indicação numa mulher, por exemplo, menopausada, sarcopênica e com osteoporose. Então, eu quero estudar sempre coisas novas. Você é desbravador, né? Pioneiro. Você vê, que médico que falaria aqui, olha, anabolizante, sarcopenia, para quem não sabe, são os idosos que não têm massa muscular, é isso, massa muscular baixa. Massa muscular baixa com risco de osteoporose. Pensa bem, porque o anabolizante tem aquela ideia do fisiculturista, né? De todas essas pessoas, mas imagina você usar isso para uma outra indicação clínica. Achei isso genial. É que, na verdade, os medicamentos com potencial anabólico, os anabolizantes, eles foram criados com esse intuito, né? E eles foram levados para a academia e são utilizados de forma abusiva e eles acabam ficando mal vistos no meio médico. Eu já tratei pacientes sarcopênica com dinapenia, que é perda de força, e ela melhorou em 2, 3 meses, ela começou a levantar da cadeira e fazer as coisas, e quando ela chegou no geriatra dela, o geriatra dela mandou ela tirar o remédio, porque senão ela ia ter um problema no coração. Ela tirou, e a filha veio até mim, Thiago, não tem jeito, não vou conseguir fazer, ela não vai colocar. E ela está acamada agora. Então, você tem que estar estudando isso, e as pessoas elas ficam paradas no tempo, e a medicina, felizmente ou infelizmente, é uma área onde você tem que ficar se atualizando o tempo inteiro, senão você fica para trás. E é por isso que a gente criou o podcast, né? Que é para trazer essas informações aí. De qualidade. E vamos para o nosso momento fecha, aquele momento de perguntas rápidas, respostas sinceras, com toque de propósito, patrocinado pela Fast Nutri, nosso patrocinador, que é maravilhoso, gente, porque ele nutre e alimenta o nosso estilo de vida. Para você que busca produtos de qualidade, gostosos e variados, Fast Nutri é o local. Tiago, conta pra gente, no seu ritmo de vida, qual é o seu suplemento que mais te dá energia? Whey Protein. Por quê? Porque ele entra como um coringa nas minhas refeições intermediárias quando eu não consigo parar para comer. E às vezes, quando eu saio de casa com muita pressa, ele é a minha refeição naquele momento. E eu consigo ingerir a quantidade de proteína que eu preciso no dia graças ao Whey Protein. Porque se não fosse ele, eu não conseguiria. Incrível como o Whey Protein é o número 1. Eu acho que a gente tem que perguntar o top 3, Liz. Porque sempre vai ser o... Vamos top 3 de suplemento. Creatina, né? Não tem como... Todo mundo, todo dia. Apesar de eu não sentir tanto clinicamente um benefício da creatina, eu não vejo tanta diferença, mas a gente sabe que os estudos levam os benefícios que existem, né, da creatina, não só para massa muscular, mas também cognitivos. E eu também utilizo muito ômega 3 porque eu penso na minha saúde cardiovascular. Eu utilizo hoje como suplementação basicamente esses 3 suplementos e o resto eu utilizo de antioxidantes. Transresveratrol, curcumina e por aí vai. Não, e você estava, inclusive, falando da Fast Nutri. Todos esses. Da Fast Nutri. Da parte mais... o segredo o que a gente... como assim? Quero saber os seus antioxidantes. Vai, para ter essa pele bonita aí. Conta pra gente. Não, calma aí. Curcumina, transresveratrol, ácido alfa-lipoico e o próprio ômega 3, né? Que tem potencial antioxidante. Não fujo muito disso, não. São e você ia falar da Fast Nutri, por quê? Porque eu utilizo todos esses suplementos da Fast Nutri. Na verdade, da Fast Nutri, né? Que tem lá para venda, mas que é da marca True Source. True. Entendi. Vai, Liz, suas perguntinhas Fast. Tiago, é mais noturno ou mais diurno? Diurno, hoje. Esporte ou musculação? Musculação. 40 a mais ou hipertróficos? 40 a mais. E qual é o segredo para a hipertrofia na sua medicina do esporte? Boa alimentação, boa qualidade do sono e atividade física. Os pilares, de musculação. Né? Um livro que não sai do lado da sua cama? Eu nunca fui muito de ler livros. Eu sempre tenho um tempo que eu paro para ler à noite, eu vou ler alguma coisa relacionada à medicina. Então, eu nunca tive o hábito de ler livros. Mas só que o que eu comecei
E estou tentando adquirir o hábito, eu estou lendo mais livros religiosos agora. E tem um do lado da sua cama hoje? O que está no momento? Tem. O último nome dele é Antioquia. Eu perdi o início agora, não vou me lembrar. Mas é relacionado à história do catolicismo. E traz um ensinamento para fechar, um ensinamento desse livro para a gente, assim, que marcou você ou que você lembra de alguma coisa que tenha tocado você nesse livro. Esse livro ele não fala muito sobre história, ele fala mais sobre o que existe hoje de catolicismo. O objetivo dele é mostrar que na religião católica o que existia há muitos anos atrás continua exatamente a mesma coisa, então não se modificou. Então, durante muito tempo eu fiquei muito afastado de qualquer tipo de religião. Eu sempre fui católico, mas aquele católico que não pratica, né, que a gente chama. E hoje, com os meus filhos em casa, minha família, meu trabalho, eu estou recorrendo um pouco mais à religião. Então eu acabo tentando ler mais, frequentar mais a igreja, fazer o básico que o católico faz. Basicamente isso. E olha que interessante, vou fazer uma analogia aqui. Se a gente analisar o catolicismo de antigamente, é como a medicina de antigamente. Tem suas falhas, seus acertos, e seu mérito por ter começado, por ter introduzido, mas que hoje a individualização e o contexto traz um catolicismo e uma religião, traz para o catolicismo e para a religião uma necessidade muito mais abrangente, muito mais atualizada, de trazer mais abrangência e menos repúdio, e que combina muito com a medicina que a gente conversou, que Sim. vale a pena trazer mais essa atualização para trazer esse bem-estar geral, né? e acolhimento do que os dogmas do passado. Profundo isso, e daria um novo podcast. A campainha. Esse foi o Sua Saúde Pode Mais, um podcast que sempre tem como objetivo trazer para você informações de qualidade a respeito dos pilares da saúde. Foi uma honra, um prazer o nosso bate-papo. Dr. Tiago Frix, a gente tem obrigada pela sua presença e o nosso patrocinador, presente. Claro. Obrigado, gente. Presente para você. Toda vez que vocês forem falar de menopausa, vocês podem me chamar. Fast Nutri, ele fez isso só por causa dos brindes, tá vendo? Mas gente, se você ainda não conhece a Fast Nutri, é aquele lugar onde você pega esses suplementos, essa nutrição de qualidade, de procedência, com grandes marcas, com grande variedade. E, além disso, acima de tudo, é uma empresa que apoia projetos como esse. Projetos de difundir informação de qualidade a respeito de saúde, a respeito de bem-estar, mas mais do que controle de doenças. O nosso objetivo é trazer esse autocontrole, esse poder de escolha que você tem perante informações de qualidade e de procedência e com bons profissionais. Obrigada por vocês terem participado desse podcast. Thiago. Muito Foi obrigado. Maravilhoso. Eu que agradeço. Alguma coisa quer fechar de alguma forma? Fala para seguir os sininhos, para ativar as notificações. Vai, encerra para a gente, Thiago. Eu trabalho muito nesses últimos anos tentando levar informação para a mulher no climatério e na menopausa. Então, isso aqui é extremamente importante. E eu creio que daqui a 2, 5 anos, cada vez isso aqui esse assunto vai ser extremamente normal e não vai existir mais nada de dúvida, e os médicos que atuam de forma errada hoje, eles já estejam atualizados fora, também, ou atualizados. Né? Então, isso aqui que acontece é muito legal, por isso que eu gosto de fazer parte sempre, porque a gente tem que trazer gente que está atualizada e que estuda e que vai contribuir para a saúde das mulheres lá no futuro. Vocês estão de parabéns, eu adorei isso aqui. Arrasou. Obrigada.
Ative os sininhos da notificação se você está no YouTube. Não esqueça de nos seguir, compartilhar para que a gente possa crescer e mais pessoas possam nos assistir. Se você está no Spotify, dentro do seu carro, saiba que foi um prazer conversar com você nessa tarde de hoje. Conversar não, né? Que a gente imagina que a gente está num bate-papo. Porque eu e Liz, minha co-host aqui, a gente sempre te representa. Então, se você quer conversar também com os nossos convidados, traga suas informações, escreva nos comentários, siga nosso Instagram, @suasaudePodeMais, divulgue para mais pessoas, que o nosso objetivo é realmente compartilhar informações de qualidade e te ajudar a ter equilíbrio na vida. É isso que a gente busca, estamos longe de conseguir, mas eu acho que é um caminho de evolução que a gente não pode nunca desistir. Sermos mais e melhor a cada dia. Obrigada pela sua atenção, um abraço.